pessoal, vou começar aqui mais uma monitoria e dessa vez eu vou fazer uma revisão sobre o conteúdo das monitorias passadas, né? Já que o professor André ainda não chegou em transições, né? Então para a gente não se... Enfim, para a gente não se adiantar tanto no conteúdo, ficar muito na frente, eu vou revisar o que a gente viu nas primeiras monitorias, né? Então eu trouxe algumas questões de diodo e transistores, né? Questões que eu ainda não resolvi. Eu trouxe aqui a primeira de diodo, ele vai nos pedir para achar a tensão V0 desse seguinte circuito. Vou desenhar aqui o circuito. Essa questão tem letra A e B. A letra B eu acredito que seja um pouquinho mais difícil de entender, mas vai dar certo. Não é tão difícil não. Para a letra A, eu vou ter o seguinte circuito. Eu vou ter aqui um diodo. Eu vou ter uma fonte de tensão contínua aqui. Aqui, nesses pontos, eu vou ter uma tensão inicial e aqui vai ser a minha tensão de saída, que é a que eu quero descobrir. Eu vou querer descobrir o meu V0. Essa fonte de tensão contínua vai ser 4 volts. O meu resistor aqui vai ser de 1 kΩ. Ele vai nos dar a forma de onda da tensão VI, porque ela vai ser uma tensão alternada. Então eu vou ter o seguinte, eu tenho esse gráfico, na verdade, como eu vou representar a parte de baixo, então eu vou deixar o eixo aqui no centro. Ele vai variar de 8 até menos 8. Esse vai ser o meu gráfico de VI pelo tempo. E o que é que ela vai nos pedir? Ela vai querer que a gente mostre como a nossa tensão de saída vai se comportar, né? Porque já que a gente vai ter uma tensão de entrada, que uma hora vai estar positiva e uma hora vai estar negativa, então eu não vou poder dizer que a minha tensão de saída vai ser sempre a mesma coisa. Aqui na questão, ele nos fala também que esse não é o diodo ideal. Vai haver uma queda de tensão de 0,7 volts no diodo. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode analisar a questão, a gente pode dividir em duas partes. A primeira, quando a minha tensão de entrada é positiva, e a segunda, quando for negativa. Notem que se a gente usar essa como sendo a nossa referência, a gente vai ter o seguinte: essa fonte ela está positiva desse lado e negativa aqui, certo? Então, se eu disser que a minha referência vai ser aqui 0 volts, eu vou ter que, nessa parte da fonte, aqui em cima, eu vou ter 4 volts, certo? E assim, vamos considerar que o diodo está ligado no primeiro momento. Se eu tenho aqui 4 volts e eu sei que houve uma queda de tensão de 0,7 volts por causa do diodo, eu vou ter que ter uma tensão de quanto aqui para fazer ele funcionar? Não, aqui tem que ser uma tensão maior, porque houve uma queda de tensão e chegou aqui 4 volts. Justamente. Aqui tem que ser 4,7 volts. Por quê? Porque se tivesse uma tensão menor que 4,7,
Na hora que tivesse essa queda de tensão de 0,7, aqui não chegaria a 4 volts. Mas tem que ser 4 volts por causa da fonte. Então, o único jeito do diodo conduzir é se nesse ponto aqui tiver pelo menos 4,7. Ou melhor, aqui tem que ter, né, 4,7, não é pelo menos, tem que ter 4,7. Aí agora o que a gente pode imaginar? Para que nesse ponto chegue a 4,7 volts, qual vai ser a minha tensão aqui na saída? Assim, vamos supor que estamos aqui na fonte no 0 volts. No 0 volts, eu botei o 0 volts aqui, é possível ter uma tensão de 4,7 aqui, visto que a corrente tem que vir nesse sentido, né, por causa do diodo? É possível isso? Porque, tipo, a tensão ela vai do maior potencial para o menor, né? Se aqui eu tenho 0 volts, tem como ela ir com um potencial maior, visto que nesse resistor vai ter uma queda de tensão? Não tem como, né? Porque se aqui tivesse 0 volts, mais uma queda de tensão, não tinha como a tensão subir para 4,7. Eu vou até, como a questão pede o gráfico da tensão V0, eu vou fazer aqui para a gente acompanhar. Aqui vai ser o meu V0 de por T, né? Quando eu tiver um VI 0 volts, eu não vou poder dizer que aqui vai ser 4,7. Logo, o meu diodo não vai ligar, né? Porque não vai ter uma tensão de 4,7, ele precisa ter uma tensão de 4,7, certo? Então eu vou poder dizer que em 0 volts ele não vai ligar. Se ele não vai ligar, é como se isso aqui fosse um circuito aberto, né? Ele não vai ligar, vai ter um circuito aberto. Então, qual vai ser a diferença de potencial desse ponto para esse? Se aqui é um circuito aberto, não está passando corrente, não está havendo queda. Então, não, digamos que isso aqui está aberto também. Aqui vai. Eu peguei um tipo de botão aqui. Um voltímetro aqui. Pois é. Se isso aqui não está aberto, ou melhor, se isso aqui está aberto, não vai passar corrente. Então, tu consegue entender que a tensão nesses dois terminais vai ser igual à tensão da própria fonte? Não vai ter corrente passando, não vai ter queda. Então, no primeiro momento, até essa fonte aqui chegar a 4,7, que é a tensão que ele precisa, a tensão V0 vai ser igual à da fonte, certo? O que é que eu vou ter? Eu vou, digamos que aqui seja 4,7 volts. Então, até a fonte chegar... Vou fazer mais bonitinho. Até a fonte chegar em 4,7, a tensão de saída vai ser igual à de entrada, certo? Digamos que aquela vai, chegou em 4,7, a tensão de saída vai ser igual à de entrada, até chegar em 4,7. Entendeu até aqui? Bom, aí passou de 4,7, o que acontece? Digamos que seja 5. Aqui sendo 5 volts, é possível que aqui tenha 4,7? Agora sim, né? Porque a tensão, a corrente vai do maior potencial para o menor, vai ter uma queda de tensão aqui, então aqui vai chegar em 4,7. Aí o que a gente tem que saber, como o diodo e essa fonte estão aqui em série, eles vão fazer com que, obrigatoriamente, essa tensão aqui seja 4,7, sempre que o diodo esteja ligado. Então, mesmo que a fonte de entrada continue o trajeto, a minha tensão de saída vai ficar cravada no 4,7. Isso até a minha tensão de entrada voltar a cair e ficar menor que 4,7. Quando ficar menor, vai entrar naquele mesmo caso. O diodo vai desligar e a tensão de saída vai ser igual a de entrada. Então eu vou ter isso aqui. Deu para entender até aqui? Recapitulando. Tensão menor que 4,7, não vai passar corrente, a tensão de saída vai ser igual a de entrada. Né? Porque não vai passar corrente, então não vai ter queda no resistor. A tensão de saída vai acompanhar a de entrada até 4,7. Passou de 4,7, o diodo liga. Então,
liga aqui, né? Então, já que ele vai conduzir e tem essa fonte aqui, então ele vai limitar essa tensão aqui de saída para 4,7, enquanto a tensão do inicial for maior que o valor que ele precisa. A tensão inicial voltou a ser menor, o diodo desliga de novo, e isso aqui volta a ser a mesma tensão inicial. Certo? Aí agora nesse segundo caso, quando a tensão for zero não, for negativa. Quando a tensão for negativa, eu vou ter que, digamos, a fonte vai ficar nesse sentido, né? Vai inverter. A minha referência não vai ser mais aqui, né? Eu vou dizer que a minha referência é essa aqui, digamos. Só para me dizer que aqui vai ser o zero, caso tivesse, né? Aí agora eu vou ter, vamos por parte de novo, vamos dizer que aqui tem 3 ohms. Se aqui tem 3 ohms e eu disser que a fonte está invertida para cá, a corrente teria que vir agora nesse outro sentido aqui, né? Só que o diodo não permite, então não vai passar corrente. Logo, a tensão de saída vai ser igual a de entrada, nesse caso. Então, a corrente de saída vai ser... Só que, diferente do outro caso, mesmo quando isso aqui for maior que 4,7, digamos 5, vai continuar o diodo bloqueando, porque a corrente nunca vai conseguir passar nesse sentido, independente da tensão que tiver aqui. Então, quando a fonte for negativa, a fonte de entrada for negativa, a fonte de saída vai acompanhar ela até o final, até 8 volts aqui. Certo? Dá para entender? Pronto. É basicamente isso. O diodo vai, digamos, travar a tensão de saída em 4,7 sempre que a tensão de entrada for maior. Quando for menor ou quando tiver invertida, a saída vai ser igual a de entrada, porque não vai ter corrente circulando. Essa vai ser a letra A. Certo? Eu peguei do livro esse aqui. Em geral, ele bota a questão de diodo, só que a que eu vi, ele botou com onda quadrada, mas a ideia é a mesma. A diferença é que com onda quadrada vai ser mais fácil porque tu não vai precisar analisar ele assim, digamos, cada ponto dele. Porque a quadrada é só ou o mínimo ou o máximo, né? Então, eu só pegaria 0, 8, 0, 8. Então, eu acho que essa aqui talvez seja até mais difícil, talvez, do que aquele passarinho na prova. A não ser que ele está mudado, né? Vai que ele está atrasado demais, ele pensa em botar a prova mais difícil que você tiver mais que faz. Tá? Pronto, essa aqui é a letra A. A letra B vai ser a mesma ideia. Na verdade, eu nem deveria ter apagado o gráfico, porque ele vai usar o mesmo gráfico. Né? Vou desenhar. Na letra B, o circuito vai ser o seguinte. Eu vou ter um resistor aqui, uma fonte contínua de 3 volts aqui. Aqui vai ser o ponto que ele quer, a tensão de saída. O meu diodo vai estar aqui. E aqui vai ser a minha referência. Aí assim, aqui vai ser a minha tensão de entrada. Essa tensão de entrada vai ser, digamos lá, se ela fosse 10 volts em relação à referência. Então eu poderia simplesmente dizer que é isso aqui também. Tirar daqui e botar aqui. Né? É só para dizer que ela está com a referência do GND aqui. Do mesmo caso aqui. Certo? Só para ficar mais, digamos, visível. O gráfico
tensão de entrada vai ser o mesmo, assim, de 8 a menos 8. E ele também vai querer, vai ter a queda de tensão aqui, ele vai querer também o gráfico de V0. A gente vai fazer aqui do mesmo jeito que a gente fez a outra. Eu vou olhar a primeira parte em positivo e depois a negativa. Vou fazer aqui o gráfico. Gráfico de V0 pelo tempo. Primeira parte é positiva. Digamos que a gente está analisando essa parte aqui. Quando a tensão aqui for positiva, né, lembrando que qual vai ser, se eu tenho um diodo de uma queda de tensão de 0,7 aqui, então qual vai ser a minha tensão obrigatória aqui para que ele funcione? Quanto? Não, assim, digamos que a corrente está vindo nesse sentido aqui, para ele funcionar. E aqui eu tenho o meu zero. Qual terá que ser a tensão aqui para que com essa queda de tensão aqui dê zero? 0,7. Aqui tem que ser 0,7. Obrigatoriamente, para que ele possa ligar, né? Então, quando a tensão na fonte for menor que 0,7, vai entrar naquele mesmo caso. Eu vou ter, digamos que eu tivesse a tensão de 0,5 aqui. Né? Eu vou ter a tensão de 0,5. Só que aqui, como a fonte está virada para cá, eu teria uma queda de tensão aqui, né? Então é possível que uma tensão baixa com essa queda de tensão de 0,7 aqui, não tem como, né? Porque se eu tenho uma tensão baixa e ainda vai cair a tensão nesses pontos aqui, não tem como a tensão aqui ser 0,7. Só se aumentasse a tensão, né? Se aumentasse, poderia ser. Aí. Peraí, gente, tem um detalhe aqui. Quando essa tensão for zero, o que, é que vai acontecer aqui? Quando a tensão de entrada for zero, vai estar passando alguma corrente aqui? Não vai. Então, qual vai ser a tensão nesse ponto aqui? Não vai ser zero. Não. Ó, se eu tenho a tensão inicial de zero, vem aqui. Não vai estar passando corrente, mas tem essa fonte aqui. Essa fonte aqui vai fazer o quê? Que aqui seja menos 3 volts, né? Por causa da fonte. Então, o que é que isso nos diz? Que quando a tensão inicial for zero, a minha tensão de saída vai ser negativa. Ela não vai ser igual ao outro. O outro começa daqui, né? Está acompanhando. Aqui não, aqui vai começar negativa. Vai ser menos 3 volts. Quando isso aqui for zero. Aí eu vou aumentar a fonte inicial. Vai. Chega em 3. Digamos que aqui seja 3 volts. Aqui eu vou ter 3. Só que aí vai ter uma queda de tensão aqui. Digamos que a queda de tensão aqui seja quase nada. Digamos que não seja nem botar. Mas eu vou ter uma queda de tensão aqui de 3 volts também. Quanto é que vai chegar aqui? 3 menos 3, 0. Chegaria a 0. Então, quando isso aqui for 3, isso aqui vai ser 0. Certo até aqui? Quando isso aqui subir mais, for para 3,7. Agora sim, quando essa fonte chegar a 3,7, vai ter a queda de tensão aqui, então vai dar 0,7 volts. Pronto, esse é o cenário que faz isso aqui ligar. Quando isso aqui tiver mais que 0,7. Aí digamos que essa fonte aqui aumentou mais ainda. Ela pode aumentar até o limite dela, digamos em 8. Só que o diodo vai, digamos, travar a tensão aqui em 0,7, porque é a queda de tensão dele. Então, mesmo que a fonte suba até o 8, no máximo dela, o diodo vai bloquear a tensão e ela vai ficar igual na questão passada, travada no 0,7.
que é a tensão do diodo. Quando a tensão da fonte inicial começar a cair e voltar para ser um número menor que o 3,7, né, que é o que eu falei, eu nem botei aqui, 3,7. Quando a tensão inicial for menor que 3,7, vai voltar para o mesmo caso, né, digamos 3 volts. Não vai ligar, né? Então, ele vai cair. É tipo aquela questão passada. Quando a tensão for maior do que o que ele precisa, ele vai bloquear naquela tensão. E quando for menor, não vai passar corrente, então a tensão final vai ser igual à tensão inicial. Certo? Quando isso aqui voltar para zero, isso aqui vai ser menos 3, então vai vir para cá, né? Certo até aqui? Pronto, essa é a parte positiva. Vai começar no menos 3, subir até 0,7, caiu, volta para menos 3. Só que agora, quando for na parte negativa, a fonte vai inverter. Vai ser negativo, aqui positivo. E digamos que a minha referência agora seja aqui em cima. No caso, aqui não vai. Aqui eu já sei que aqui vai ser menos 3, né? Por causa da fonte. Então, quando eu tiver, sei lá, um pico aqui em 8 volts, eu vou ter corrente passando aqui, porque a corrente nesse caso teria que vir aqui, né? Vai ser possível passar a corrente aqui? Não vai. Então eu vou ter obrigatoriamente aqui uma tensão de 8 volts em relação à minha referência, que seria zero. Só que, como eu tenho 8 volts aqui e tenho menos 3 aqui, qual seria a diferença de potencial disso para isso? Seria a diferença de potencial aqui. Seria 8 menos 3, né? Menos 3. E seria menos 11 volts. Certo? Porque, tipo, a fonte inverteu, agora aqui está chegando com 8 volts, né? No caso de pico aqui. Se eu tenho 8 volts aqui e essa fonte força essa parte aqui ser menos 3, eu vou ter 8. Como é que a gente faz a diferença potencial? Não é um menos outro? Então, 8 menos, o menos 3 é negativo. Fica 8 menos 3. É tipo tu pensar, de 8 para menos 3, tem quantos? Tem 11, né, de diferença. Se fosse 8 para 3, seria 5. 8 para menos 3. A diferença eu entendi. O que era menos 11? Não, aqui é porque eu vou ter a... Ah, entendi. Aqui é possível, né? Ah, tá certo. O lixo está pelo final. Pronto, então aqui eu vou ter uma diferença de potencial de 11 volts. Só que como eu estou olhando no sentido negativo da fonte, né? Aí é por isso que eu devo ter confundido. Que aí aqui vai até menos 1. Eu devo ter confundido aí. Então é isso, a fonte quando tiver zero vai para menos 3, vai subir até 0,7, bloqueou, quando for maior, né? Quando a fonte for maior ele vai bloquear, voltou a ser menor, vai seguir a fonte e até o final, porque não vai passar corrente. Né? Deu certo? Deu certo? Pronto, essa é a primeira questão de diodo, a letra B, né? Tem outra de diodo que é essa aqui é boa. Essa aqui, não sei se você já viu um retificador, ele já pessoal, não, essa aqui. Então, tá bom. Né, com nada não, mais um poeminha é melhor. Vai apagar. Essa questão aqui tem que ter um pouco de atenção. Porque ela pode induzir a gente a um erro. Por causa do desenho dela. O desenho dela vai ser o seguinte. Eu vou ter
nessa questão ele diz que os diodos são ideais, não vai ter queda de tensão neles. A resistência aqui vai ser 2,2 K em cada um, 2,2 kΩ. Aqui vai ser o meu V0 que ele quer e aqui vai ser o meu VI. A forma de onda do VI vai ser sim e menos 100 volts. Assim, a primeira coisa que a gente tem que saber nessa questão é porque, assim, muitas vezes a gente, quando a gente olha esse símbolo aqui, ó, o que a gente imagina? O circuito acaba aqui, né? Porque quando a gente vê a referência, é porque, assim, geralmente a gente coloca a referência como? A gente tem a fonte aqui, resistência, tem outra malha aqui, digamos. A gente bota a referência aqui, né? Aí a gente associa que a referência é sempre no último nó, onde a corrente chega e volta para a fonte, né? E para. Só que não, porque a referência pode ser arbitrária. Se eu quisesse botar a referência nem aqui, eu podia, né? Podia, eu podia dizer que aqui é 0, que seria, digamos, se a fonte fosse 10, eu podia dizer que aqui era menos 10. Poderia botar referência em qualquer canto. É como o objetivo, só serve para referência, para a gente saber, tipo, que aqui está uma potencial de 10 volts em relação a alguma coisa. Se eu quisesse botar a referência aqui, eu podia, né? Ela só serve para nos referenciar. E nessa questão, pode ser que ela pegasse muita gente desprevenido, porque a pessoa ia vir lá calcular, né? Aí ela vinha pensar o quê? A corrente vem aqui, por aqui não vai poder descer, ela vem por aqui, desce por aqui uma parte e a outra parte vem para cá. Aí ela só consideraria, pronto, ela terminaria aqui, né? E vinha para cá. É isso que a pessoa ia pensar, né? Ela podia vir para cá também, né? Vir para cá. Só que assim, quando a gente tem uma referência, nesse caso aqui a gente tem essas duas referências, isso vai nos dizer o quê? Não é que eles são o final do circuito, é que eles estão ligados no mesmo ponto. Então, é como se o que acontecesse? Aqui tá certo. É como se essa referência, no caso, tivesse. Deixa eu pegar o pincel aqui. É como se tivesse assim. Estão ligados no mesmo ponto. Aí agora sim, porque agora a pessoa vai ver que ela vai passar por aqui, vai vir pelo outro, depois vai voltar pela fonte. Aí tem que ter essa sacada para poder resolver a questão. Bom, a questão vai nos pedir a tensão V0, né? O gráfico do V0, tem que só o valor. Vai pedir só o valor máximo. Se é só o valor máximo, a gente vai considerar só quando isso aqui for 100 e quando isso aqui for menos 100. Aí a gente tem que fazer o gráficozinho aqui, né? Dá para fazer o gráfico também, acho que não pede não, mas dá para fazer. V0. Pronto. Quando isso aqui for 100, o que é que eu vou ter? A corrente vai vir, né? Ela não vai poder passar para cá, né? Então ela vai toda para cá. Aí aqui ela vai se dividir. Vai uma parte para cá e uma parte para cá. Só que essa mesma corrente que está vindo para cá, ela vai vir por aqui e vai vir por aqui, certo? E depois as duas se juntam e vão para cá. Assim, do jeito que está aqui dá para resolver, mas eu posso redesenhar de outra forma. Quando eu redesenhar aqui vai ficar mais fácil. Eu vou ter a corrente passando para cá, vai passar pelo diodo,
Então vai vir, vai ter um diodo aqui. O diodo ele vai, a corrente aqui vai se dividir. Aí nota, isso aqui está vindo desse ponto para cá. E aqui vai sair também desse ponto, passando para cá, para o mesmo ponto, esses dois aqui. Então tu concorda que esses dois estão paralelos a esse? Então eu vou ter esse resistor aqui e esses dois em paralelo. Fica bem mais aqui o final, né? E o final. Agora fica bem mais fácil visualizar, né? Nota que o V0 que ele quer, como aqui ele botou a minha referência aqui, ele vai querer só o V0 de um resistor. Então é como se eu dissesse que o meu V0 está aqui, ó. Porque ele só quer de um resistor, né? E o resistor está em paralelo com o outro, então ele só vai querer desse resistor. Certo até aqui? Então, se eu sei que daqui até aqui, que é a entrada e saída da fonte, tem 100 volts, e o diodo é ideal, então aqui não vai ter queda de tensão, né? Então eu posso dizer que isso aqui é como se fosse um fio normal. Não tem queda de tensão aqui, então pronto. Então eu tenho que nesse ponto, mais e menos, vou ter 100 volts aqui, né? Como são em paralelos, eu vou ter 100 volts aqui e 100 volts aqui. Então, quando eu tenho uma tensão aqui de 100 volts e eu tenho dois resistores iguais, eu vou ter um divisor de tensão aqui, né? Tu sabe, lembra como é que é a forma do divisor de tensão? Tipo, a tensão V0 a resistência pela equivalência pelas somas da resistência é a soma que está dando a tensão. Justamente. Aí, como isso aqui vai dar 2,2 mais 2,2 é 4, né? 4,4. Nota aqui que isso aqui é 2,2 dividido para 4,4, né? Só como se eu tivesse dividido pela metade. Então vai ser 50 volts. Então o que é que isso nos diz? Que no primeiro momento o meu V0 vai ser 50 volts. Aí assim, como a tensão, a corrente está vindo aqui, ó, vem, aí passa de cima para baixo, eu vou arbitrar que que a tensão está vindo assim. Se eu fizer o cálculo da outra jeito e vier na outra direção, teria que ser negativo, porque a tensão está indo no sentido oposto, né? Mas eu não sei ainda se vai ser. Pronto, no primeiro caso, a tensão V0 vai ser assim, 50 volts. Agora, se a gente chegar no ponto negativo aqui, a fonte aqui vai inverter, né? Vai ser positivo aqui e aqui negativo. A tensão vai partir daqui, digamos que aqui seja 100. Aí tudo isso aqui vai inverter. Agora a tensão, a corrente vai vir nesse sentido, né? Vem para cá. Aqui ela vai se dividir. Não, na verdade ela não se divide aqui ainda, né? Ela vai, porque ela não. Não, na verdade vai. Daqui ela vai se dividir para cá e para cá, né? Esse ponto aqui. Essa aqui, ela vai poder vir para cá? Não vai. Então ela vai ter que vir por aqui. Essa daqui, ela vai poder vir para cá, né? Porque o diodo permite. E nota ó, que essa aqui, ela vai dar essa volta toda e vai sair aqui também, né? Então elas duas vão se juntar e vir para cá. Se eu for fazer o circuito nesse caso, vou apagar aqui. Eu vou ter o quê? Eu vou ter a fonte aqui, vai vir, aqui ela vai se dividir, né?
Eu vou ter, no mesmo caso, eu vou ter um resistor que vai desse ponto para esse. Vou ter aqui um resistor. E vindo desses mesmos pontos, eu vou ter esses dois aqui que estão em série, né? Porque ele vai vir passar por um e passar por outro. Então, eu vou ter a mesma coisa. Certo? Então, se eu sei que aqui é 100 e aqui embaixo também vai ser 100, usando a mesma fórmula a mesma fórmula passada, né? Vou ter 2,2K vezes 100 sobre 4,4K. Eu vou ter que o meu V0, que vai ser esse resistor, vai ser igual a 50 volts. Então, nos dois casos, vai ter 50 volts aqui. Aí agora, como a corrente veio, passou por aqui e veio de cima para baixo também, igual do outro, eu não posso dizer que isso aqui é negativo, né? Então, eu vou ter que a corrente vai ser positiva também. É por isso que é um retificador, ele não vai deixar a tensão ser negativa. Aí vai ficar assim, todos 50 volts. Certo? É isso. Se bem que isso não é um modificador muito útil, né? Porque ele está dividindo a tensão, né? Está pegando a tensão todinha e dividindo por ele. É mais fácil se ele fizesse um modificador com 4 de ouro, né? Como é que eu falo? Com 4 de ouro, de ouro. É, basicamente tu pegaria um de ouro aqui, esse aqui seria assim. Porque aí a corrente vem, passa por esse, passa pela carga e vai-se embora. E no outro caso ele vem por aqui, passa pela carga e vai embora. Aí não vai ter a queda de tensão que o resistor, né? No caminho. Seria mais fácil. Mais fácil não, né? Mais eficiente. Que hora é? 11 horas já? Tem duas de transistor aqui, mas são bem fáceis. Dá para terminar rapidinho. Tem uma que, né, que eu tô olhando aqui que não é tão pequenininha não. Vai dar certo, vai dar certo. Aqui, nessa questão, ele vai pedir alguns valores. Ele vai pedir o valor de VB, VC e VE. Tu ainda lembra o que é cada um? VB, VC e VE? Aqui, VC é a tensão de base, VC do coletor e VE do emissor. Só. Aí agora, o input.
Para ver se você se lembra. Desses 3 pontos aqui, qual é o meu VC, VE e VB? Não sabe? Desses 3 pontos aqui. Daqui e daqui. Esse aqui que tem a setinha é qual? É o VB vencido por VE. Tem que lembrar, porque na prova ele pode pedir isso lá. Atenção no coletor. Vai ter que saber onde é que vai procurar atenção. Embaixo é VB. Aqui seria o VB, tá vendo? É. Não. O VB vai ser da base. A base é sempre isso do meio. O VB vai ser aqui. O da setinha. O da setinha, não importa se for esse transistor ou o outro que é assim. Não importa. O lado que tiver a setinha vai ser o emissor. Não importa se a setinha está entrando, saindo, no meio, vai ser o emissor. E aqui vai ser o coletor. Aí, nesse caso aqui, desse transistor aqui, tu se lembra se isso aqui é um NPN ou um PNP? Lembra? Se ele é um transistor NPN ou PNP? Tipo, se a declaração é positivo, negativo, positivo, ou é negativo, positivo, negativo? Tu lembra? É só pelo sentido da setinha. Assim, ó, o que eu uso para lembrar é que, tipo assim, se a setinha está saindo aqui, então quer dizer que essa aqui está vindo no mesmo sentido, né? Aqui. Aí eu penso assim, se está entrando, é positivo. Então é positivo no meio. Se é positivo no meio, então é N, P, N. Ou lembra assim, né? Cada um do jeito que quer. Se fosse do outro jeito, com a setinha saindo aqui, isso aqui estaria saindo, né? Se fosse assim. Assim tá, quando você está saindo, né? Aí eu penso assim, saindo, um N no meio. Então P, N, P. Eu acho mais fácil agora assim, né? Mas cada um. Enfim, no caso, esse aqui vai ser um NPN. Deixa eu botar aqui. Nessa questão, primeiro ele nos dá o ganho, ele vai nos pedir essas 3 questões aqui. Só que ele também não nos dá as correntes, nem a corrente de base, nem a corrente do emissor, nem a corrente do coletor. Mas a gente pode usar aquelas equações da trigonometria e fazer uma relação entre elas. Tipo assim, deixa eu ver se aqui aparece. Uma das equações que eu usei na última monitoria é que a corrente de base vai ser igual ao ganho vezes a corrente no coletor, né? Não sei se você lembra dessa equação. E a corrente do coletor, a do emissor, que é a de base, vai ser igual a I de base mais I do coletor, né? Já que as duas vão se juntar e descer. Então eu posso dizer também que a minha corrente do emissor vai ser igual a ganho mais corrente de base. Qual é a outra soma aqui? Deixa eu ver. Essa expressão que já dá para fazer aqui. Aí agora, se eu sei que o meu I de base é esse aqui e o meu coletor também usa o I de base, eu posso dizer o quê? Que o meu coletor vai ser igual a o ganho vezes o IE sobre o ganho mais 1. Consegue entender isso aqui? Por que eu cheguei nessa fórmula aqui? Se quiser, explica. Só para caso não tenha entender. Porque, tipo assim, não pode ter entendido, mas vou explicar para que alguém vai assistir, né? Porque assim, se eu sei que o meu I de base é isso aqui, e o meu I de base também, mentira, é ao contrário. O meu I de base, tá aqui, ó, eu confundi aqui, ó. Na verdade é o coletor, que é
Eu estava perto da minha base, aí porque eu pulo a corrente de base ali pequenininha, então não tem como ser. Deixa eu ver se o outro tá certo. O outro tá certo, só aqui. Se o meu I de base pega essa parte aqui e bota para baixo, né? O ganho, eu divido aqui, eu vou ter que o meu I de base vai ser o coletor sobre o ganho, né? E o meu. E do mesmo forma aqui, se eu pego essa parte aqui e trago dividindo, eu vou ter que o meu I de base também vai ser igual a IE sobre o ganho mais 1. Então eu só igualei as duas. Eu fiz I do coletor sobre o I de ganho, I sobre o ganho, IE ganho mais 1. Aí eu multipliquei cruzado para achar o. Não, na verdade eu só multipliquei ali para achar o coletor. Eu posso dizer que o coletor vai ser o I de ganho. Foi isso que eu fiz. É só para caso alguém não tenha. Não lembre, né? Como é que chega. Você vai anotar? Não. Pronto. Aí, tendo essa forma aqui, eu vou ter que achar os valores que pediu. Aí, assim, qual vai ser, como é que eu posso representar minha corrente no coletor? A minha corrente no coletor vai ser a corrente que está passando aqui, né? Como é que eu acho essa corrente aqui? Vai ser a minha tensão inicial menos ela dividido pela resistência, né? Então eu vou ter que o meu coletor vai ser 16 menos DC sobre a resistência que é 13,6K. Isso vai ser o meu coletor. Ele é igual ao quê? Ao ganho. O ganho aqui já não foi, que é 120. Eu vou fazer aqui também 120 mais 121. 121 vezes o meu I do emissor. Como é que eu acho o I do emissor? Vai ser o VE menos 0 dividido para 1,2K. VE menos 0, não preciso botar aqui não, sobre 1,2K. Esses K, né, para eu poder cancelar um ponto para não precisar ficar repetindo direto, eu vou ter isso aqui. Eu posso pegar isso aqui e jogar para cá, né? Essa parte aqui no denominador para cá e esse para cá, né? Só que eu já fiz aqui para não precisar ficar repetindo. Cadê? Não, primeiro eu, para ficar mais didático, eu vou separar. Vou fazer 16 sobre 3,6 menos 16 3,6. Isso aqui vai dar quanto, professor? 120 sobre 121. Vou ver se não dá um valor perfeito. Se não, eu divido para 1,2. Ah, sim, sim. Aqui vai dar. Como 120 dividido para 121 vai ser 100, né? 120 sobre 1,2 vai ser 100, né? Então eu vou poder dizer que é 100 sobre 121. Vê? Certo? Aí, eu aqui no caso, eu peguei todos os valores que tinham incógnitas, eu botei para um lado, eu deixei aqui só os que não tinham. No caso aqui, como é negativo, ele vai vir para cá positivo, né? Eu botei 16 sobre 3,6, vai ser igual a 100 sobre 121, é mais DC sobre 3,6. Essa aqui é a primeira equação que a gente pode usar. Vou ver se dá mais ou menos isso. Tô com sono. Agora, a gente pode usar outra equação para, ou melhor, a gente pode usar outra formulazinha daquelas ali
para achar uma equação, né? Porque se eu tenho aqui duas incógnitas, eu tenho que ter pelo menos duas equações, né? Para fazer o sisteminha, né? Deixa eu ver qual que eu posso usar aqui. Eu posso usar essa aqui, ó. Essa aqui que envolve IE, IB e IC. Aí tu pode até pensar assim, mas eu vou estar acrescentando outra incógnita, né? Porque eu vou ter, para achar o IB, eu teria que ter o BB. Só que tem também aquela outra equaçãozinha que eu não sei se tu lembra. Aqui eu vou ter uma queda de tensão de 0,7, né? Então, o meu VB vai ser igual a 0,7 mais VE. O VB vai ser 0,7 a mais, porque vai ter essa queda, né? Então, sempre que eu for botar o VB, eu boto aqui. Então, eu vou ter IE, como vai ser o meu IE? VE, 0,2. VE sobre 1,2K. Vai ser igual ao quê? O IC, né, primeiro, é mais fácil, vai ser 16 menos VC sobre 3,6K mais o IB. O IB seria o quê? Seria VB, seria VC menos VB sobre 270, né? Só que onde tiver o VB, eu boto aquela ali. Então eu vou ter VC menos VB, eu boto entre parênteses aqui. O VB vai ser 0,7 mais VE sobre 270K. Certo aqui? Os K, K aqui, 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 eu vou só tirar para não ficar repetindo direto. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui, eu vou separar cada um por partes, para poder botar tudo que tiver incógnita de um lado e tudo que não tiver incógnita do outro. Aqui eu vou vir para cá. Aqui eu vou ter VE sobre 1,2 igual a 16 sobre 3,6 menos VC sobre 3,6 mais VC sobre 270 esse menos aqui, ele vai estar deixando negativo tanto isso quanto isso, né? Porque está entre parênteses. Então eu vou ter menos 0,7 sobre 270 menos VE sobre 270. Certo? Agora, eu vou olhar aqui que aqui não tem incógnita. É essa e essa aqui. O resto tudo tem incógnita. Então, eu vou passar essas duas para cá e esse aqui para cá, né? Eu vou ter 16, 3,6. Negativo, né? Que é para ficar com negativo. E aqui está negativo, vai passar positivo. Mais 0,7 sobre 270. Igual. O resto aqui tudo repete, fica menos VC 3,6 mais VC 270 menos VE 270. Esse aqui positivo vai negativo menos VE sobre 1,2. Se eu quiser, eu posso juntar, né? Tipo, botar os VC em evidência e os VE em evidência. Eu vou ter VC menos 1 sobre 3,6 mais 1 sobre 270 menos VE 1 sobre 270 mais 1 sobre
1,2. Certo? Então pronto, agora eu já tenho essa equação e essa aqui. Lembrando que, vou fazer aqui para deixar tudo igualzinho. Pronto, eu vou ter essas duas equações aqui. Assim, na minha calculadora faz o aqui direto. Mas aí, se não tiver, você vai ter que responder isso aqui, botar ou ver se eu ver em evidência, pegar o valor e substituir aqui. Ou vice-versa, né? Mas essa calculadora já deu para fazer no sistema, não sei se eu estou dando. Não, assim, se a pessoa não tiver calculadora que conseguir fazer, ela pode resolve isso aqui, digamos que, deixa eu fazer aqui, essa primeira parte aqui, 16 sobre 3,6 dá 40, vou botar em fração para ficar mais organizado, 40 sobre 9. Aí ele pode jogar essa, um dos dois, né? Eu vou deixar o B em evidência, eu vou passar este VC para cá, menos VC sobre 3,6. Aí pega esse 121 e passa multiplicando e dividindo. Aí VE. Aí pronto, aí onde tiver VE, eu substituo por isso aqui, né? Boto isso aqui, esse valor eu boto aqui e respondo com uma incógnita só. Mas assim, se a conta na calculadora é mais fácil, né? Eu fiz na calculadora, vou botar no meu também esse esquema todo, deu. O meu VC, vou fazer aqui a resposta. O meu VC deu 8,198 e o meu VE deu 2,62 volts. Ele não nos deu o VB, mas eu sei que o meu VB vai ser VE mais 0,7. Então eu só pego isso aqui e somo 0,7, que vai dar 3,32 volts. Pronto. Você quer me extensa isso aí? É porque a pessoa tem que lembrar das formas dessas igualdades aqui para dar certo. Se não esquecer, vai ficar ruim, porque a pessoa não vai ter nem as tensões nem as correntes. Aí tem que ficar igualando um monte de coisa até chegar na uma equação que está esse negócio. Aí se quiser essa roda ela até baixar, né? As correntes D, C e E. Mas na questão do freio, então, como também não é para ficar tão extensa, né? Então, esquece. Aí pronto, tem mais uma, a outra é pequenininha. É de transistor também. Mas deu para entender essa aqui? Se a Klein não, se não tinha entendido.
nessa aqui, ele vai pedir o IB, o IC, o VCE e o VC. Vamos lá, esse aqui, estou olhando aqui, esse aqui é um transistor PNP ou NPN? As opções é PNP ou NPN. Esse aqui está qual NPN, né? Justamente. Aí é só tu pensar, se aqui está saindo, a corrente aqui está vindo no mesmo sentido. Então está entrando. Se está entrando, positivo. Então, NP, que é o do meio, né? É o jeito que eu decorei. Se tu souber algum jeito melhor de decorar. Aí aqui ele vai nos pedir o IBC e o VCE. O que é o VCE? O VCE vai ser a tensão entre o coletor e o emissor, né? No caso. E o VC está aqui. O V de base, o VB aqui, ele já nos deu a referência, né? Vamos dizer que aqui seja 0 volts. Se aqui é 0 volts e eu sei que vai ter uma queda de tensão aqui de 0,7, então quanto vai ser o meu VE? Aqui é 0 volts, vai ter uma queda de tensão aqui, né? Esse 0,7 é negativo, né? Vai ter uma queda de tensão. Então o meu VE vai ser menos 0,7 volts. Se eu tenho o meu ganho e eu tenho a tensão aqui, eu posso achar o meu IE, para com o IE eu achar o IB, né? Eu tenho um ganho. Certo? Então, como é que vai ser o meu IE? O meu nível emissor? Eu vou ter o meu VE menos a tensão inicial, que aqui no caso é menos 8, dividido pela resistência, que é 2,2K. Se eu sei que o meu VE é menos 0,7, eu vou ter menos 0,7, menos com menos vai dar mais, então mais 8, sobre 2,2K. Eu vou ter 8 menos 0,7, então 2.200, eu vou ter 3,30 e vou arredondar para 32 miliamperes. Esse vai ser o meu IE, que é o I que está passando aqui. E vai ser o meu IE. Na questão, ele vai pedir o IB e o IC. Aí o que é que eu faço? Eu sei que o meu IE vai ser ganho mais um IB. Logo, se eu pegar essa aqui tudo e passar dividindo, vou ter que o meu IB é IE ganho mais um. O IE eu já descobri, que é 3,32 vezes 10 a menos 3. O ganho é 100 mais 1, 101. Eu vou ter que o meu IB vai ser 3,32 vezes 10 a menos 3, dividido para 101. 1, 2, 3, 4, 5. 32,9 micro ampere, que é 10 a menos 6. Certo? Aí, agora como é que pode anotar aqui? 32,9 micro ampere.
Como é que eu acho o meu IC a partir disso? O meu IC nada mais é do que o IE menos o IB, certo? Então, tendo o IB e tendo o IE, eu posso fazer aqui 3,32 vezes 10 a menos 3 menos 32,9 vezes 10 a menos 6, eu vou ter que o meu IC vai ser 3,29. Então, o meu IC vai ser 3,29 micro. Pronto. Aí agora eu tenho que achar só o VC. Se eu sei que a corrente está vindo nesse sentido e eu sei a corrente, que é o IC, eu vou fazer achar minha corrente, minha tensão VC, sendo a tensão inicial, que é 10, menos o que pega do caminho, que é 1,8K, que é 10 a menos 3, a 3, vezes a corrente, que é 3,29, vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3, esse 10 a 3 se cancela, né? Então eu vou ter 10 menos 1,8 vezes 3,29, que vai dar. Meu VC vai ser 4,078 volts. Eu posso arredondar para 4,08 volts. Certo? Então, se eu agora tenho o meu VC e eu já tenho o meu VE lá no começo, qual vai ser a diferença de potencial? Vai ser o meu VCE, vai ser VC menos o VE. O meu VC vai ser 4,08 menos, e lembra que o VE é negativo, né? Então vai ser menos 0,7. Isso vai me dar 4,08 mais 0,7. E vai dar 4,78 volts. Então, o meu VC vai ser 4,78 volts. Só que no livro ele não dava o ganho. Aí todas as respostas ficavam com essa variável, só o Bzinho, né, sem ser o número total. Aí eu botei, bicho, vai ser 100 para dar um sensadinho. Mas, enfim, a diferença é que ele ia ter um número, né, ficar só as variáveis. Enfim. Então, já que eu não estou fazendo questão, vou ficar por aqui e espero que tenha dado bem. Até a próxima.